Eu quero falar hoje sobre libertação na área financeira. Muitas pessoas estão aprisionadas nesta área e elas não conseguem lidar com isso. Como lidar com como ser livre, né, na vida financeira? Por quê? Porque a Bíblia diz, na carta que Pedro escreve, que o homem é escravo daquele que o domina. E não são poucas as pessoas que hoje estão escravizadas nas suas finanças. E quando você é escravo de algo, aquele algo se torna o seu senhor. Então muitas pessoas dizem que Jesus é o seu senhor, mas elas estão totalmente cativas de um outro senhorio que é ou que são as dívidas. Que digam nesses dias, principalmente em que as pessoas têm se tornado dependentes, viciadas em jogatinas, como a Betis, né? E não são poucas as pessoas que estão já entrando, né, nessa prisão que não tem muros, mas por um outro lado aprisiona, limita, envergonha, paralisa a pessoa porque ela não consegue se deslocar de um lado para o outro, porque está presa na vida financeira. O que fazer, então, pastor, para se ver livre na vida financeira, dessa prisão? Primeiro, a Bíblia diz que, em João 10:10, que o ladrão só vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então Jesus, ele já propôs para nós que nós podemos ter uma vida plena, uma vida boa, já conquistou para nós, mas infelizmente muitos de nós está sendo roubado, sendo escravizado na sua vida financeira, não estão vivendo essa plenitude, graça de favor em suas vidas. O que fazer? Primeiro, são duas coisas que eu vejo que a pessoa precisa romper. Primeiro, com a sua herança religiosa, porque todos nós tivemos nas nossas origens religiosas alguns legados de ensino e uma cultura errada com relação ao dinheiro. Por exemplo, nós aprendemos a dar esmolas e não ofertas. Aprendemos a dar esmolas. Então a gente dá esmola para aquele que bate na porta da nossa casa, toca a campainha, aquele que está no sinaleiro pedindo, a gente dá esmola. E a gente confunde muito essa questão de dar esmolas e ofertar. Isso é fruto de uma cultura que herdamos, até de forma religiosa. Uma outra coisa que a gente herdou também dentro dessa cultura é que o reino de Deus é um reino dos pobres. Então você precisa ser pobre para entrar no reino de Deus, ou para acessar o reino de Deus. Um ensinamento totalmente errado, um outro ensinamento totalmente errado, que foi inculcado principalmente na vida desses que já têm mais idade, é que, por exemplo, a pobreza como sinônimo de humildade. Não, fulano é humilde. Por quê? Porque é pobre. E não tem nada a ver. E o desejo de Deus é que nós sejamos prósperos. Ele quer que nós sejamos prósperos. Por exemplo, Isaías capítulo de número 1, verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então existe um posicionamento do nosso querer e depois existe também uma mudança, às vezes, no nosso relacionar-se com o dinheiro e com os recursos financeiros, tanto espiritualmente como materialmente. A gente precisa saber como ganhar, a gente precisa saber como fazer uma boa gestão e como gastar, não é verdade? Então, é desejo de Deus que nós sejamos prósperos. Veja também essa observação de 2 João, capítulo de número 2, e o verso de número 2. Capítulo 1, né? Só tem um capítulo em João 2. Diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. É o 3 João, capítulo, versículo 2. Então, amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, é desejo de Deus que a gente
seja próspero. É interessante que também prosperidade não tem a ver tão somente com recursos financeiros. Você tem um grande capital. Prosperidade espiritual, que é algo que a gente precisa ter, para adquirir, a gente precisa nascer de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, para que ele pudesse ser salvo. Então, para que você seja próspero espiritualmente, você precisa nascer de novo. Para que você seja próspero na sua alma, você precisa ser inundado pela paz, sabe? Pela ausência de ódio, de rancor. Então, alguém que tem paz, ele é alguém que, sabe, ele é próspero na sua alma, sabe? Ele aprende a lidar com as situações, principalmente de contrariedade. Prosperidade na sua casa é quando a presença de Deus ela é real, suprindo toda e qualquer necessidade. Então isso é prosperidade. Prosperidade no corpo é quando você tem saúde, como a gente cantava antigamente, saúde para dar e vender, não é verdade? Então você tem saúde. E é interessante também você observar que isso é possível até porque o ministério de Jesus, ele sempre foi próspero desde o seu nascimento. Veja esse texto. Mateus capítulo de número 2, a parte B do verso de número 11, diz a palavra de Deus. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Ou seja, o ministério de Jesus já começa com ouro. Ouro tem a ver com dinheiro. Já começa com incenso. Incenso tem a ver com oração, é aquilo que sobe. Tem a ver com mirra. Mirra significa unção. Então, o ministério de Jesus, e eu e você carregamos a pessoa de Jesus, então, obviamente, a gente pode desfrutar dessas dádivas, né? de termos os recursos financeiros, de termos essa vida de oração que vai carregar uma unção sobre nós. Então, teremos também uma vida próspera, um ministério próspero. Então, a gente precisa aprender a mudar, virar algumas chaves da nossa cabeça, que ainda continuam, sabe, travadas. Por exemplo, existem dois tipos de leis que regem todas as coisas na humanidade. Existe uma lei natural e uma lei espiritual. Por exemplo, uma lei natural. A lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Experimenta subir numa ponte e pular. Se você vai cair, ou se vai ficar planando, ou se vai alçar voo. Com certeza você vai se esborrachar no chão. Acreditando ou não, a lei existe. Por exemplo, existe uma lei no trânsito. Se você passar no sinal vermelho, você será multado. Se você passar com excesso de velocidade numa via limitada, você será multado. Existem leis para a vida, que norteiam a vida. Como você cuidar do seu corpo? Se você comer demais, você vai adoecer. Se comer de menos, se trabalhar demais, e assim por diante. Existe uma lei que rege o nosso organismo, o nosso biológico. E existem leis na sociedade também. Éticas de posicionamento, por exemplo. Recentemente vivemos um pleito eleitoral. Né? E existe uma lei, você é obrigado a votar, não é verdade? Embora você tenha liberdade, você é obrigado a votar. São leis, e leis existem para serem cumpridas. Quando você quebra a lei, ou seja, não cumpre a lei quebra você. Você entra na desobediência e vai pagar a pena. Assim como existem leis naturais, existem leis espirituais. Por exemplo, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, existe a lei da obediência que atrai a bênção. E existe a lei da semeadura. A Bíblia diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu não sei o que você tem semeado na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, no seu próprio corpo, né? Na sua maneira de se relacionar com a sociedade. Não adianta você se revoltar, não adianta você ficar indignado e querer quebrar tudo, né? Querer quebrar os princípios que
que legislam, né, tanto a sociedade como o mundo espiritual. Então, nós precisamos rever o que nós estamos semeando a partir do momento que a gente começa a observar aquilo que a gente está colhendo. Se você não está satisfeito com a sua colheita, experimente avaliar a sua semeadura, porque de repente você está semeando vento, e quem semeia vento colhe tempestades, não é verdade? E é interessante que esse princípio aqui que eu acho muito válido, se você quiser tirar um print da tela, você pode tirar, porque muitas pessoas se equivocam com relação ao Senhor Jesus. As pessoas dizem assim, mas eu já tenho Jesus. Ótimo. A pessoa do Senhor Jesus cria a nossa salvação. Os princípios de Jesus criam a nossa prosperidade. Ou seja, só a pessoa de Jesus salva. Mas os princípios de Jesus, eles fazem com que a gente prospere, que a gente seja abençoado. Então tem muitas pessoas que estão salvas porque elas têm a pessoa de Jesus, mas elas estão vivendo perrengues, estão vivendo a escassez, a esterilidade. Por quê? Porque elas não aplicam os princípios de Jesus em suas vidas. Estão dentro das igrejas, vão para o céu, mas enquanto não vão para o céu, vão ficar vivendo um perrengue aqui porque não vivem os princípios que Jesus ensinou. Por outro lado, às vezes, até fora da igreja, você encontra pessoas que não têm a pessoa de Jesus. Obviamente não estão salvas, mas por um outro lado, elas estão prosperando. Por quê? Porque estão aplicando os princípios de Jesus em suas vidas. E é isso que faz com que as pessoas prosperem. Por exemplo, tem um camarada que já faz vários anos que ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. É o Bill Gates, é um bilionário. Aí você diz assim, puxa, mas esse cara trabalhou bastante. O trabalhar bastante nem sempre faz com que a pessoa ela acumule recursos de ordem tal como esse cidadão. Mas veja algo que eu quero pontuar com relação ao Bill Gates e a todos aqueles que acabam prosperando. A generosidade. A Bíblia diz, a alma generosa prosperará. Veja essa frase, se você quiser tirar um print, tire também. Tudo que você fizer acontecer a alguém, Deus fará acontecer a você. Ou seja, se você abençoar alguém, você será abençoado. Se você abençoar a terra vai devolver a você. Uma coisa que eu aprendi também é que a terra só devolve aquilo que o agricultor planta. Parece algo óbvio, mas é fato. Tem a ver com essa expressão também. Sabe? A terra, sabe? As pessoas, o reino de Deus só devolve aquilo que você semeia, aquilo que você planta. Então, em outras palavras, eu não coloquei a frase aí, mas uma frase que resume, de certa forma, tudo aquilo que a gente comentou a respeito disso. Você pode criar com sua semente o que não pode comprar com seu dinheiro. Você pode criar com a sua semente o que você não pode comprar com seu dinheiro. Ou seja, com a sua semente você pode criar um ambiente, sabe, saudável dentro de você, aonde você está inserido. Você pode criar uma atmosfera, sabe, diferente nos seus negócios, no seu ramo de atividade e fazer com que isso atraia benefícios, atraia pessoas que vão ser instrumentos de bênçãos para a sua vida financeira e econômica. Então, eu discorri aqui apenas sobre alguns princípios que podem ajudar você a começar a virar a chave, porque não existe uma fórmula, né? Algo assim, ó, faz isso que você vai obter isso amanhã, sabe? Não é. Por exemplo, dentro da semeadura, na agricultura, há um período, sabe, entre o semear e o colher. Há um período, né? Porque você semeia, a terra vai entrar num processo de fazer com que aquela semente germine.
cresça, floresça, frutifique, para então você ter aí o início de uma colheita. Então existe um tempo, né, um processo, mas eu acredito que a partir do momento que você começa a virar essas chaves, entendendo que Deus deseja que você prospere, para que você seja não apenas abençoado, mas seja um abençoador, isso é tremendo demais. Então eu quero desafiar você, através dessa live, a permitir-se que o Espírito Santo te ajude nesse processo. E você deixe de viver a escassez e passe a viver e aplicar os princípios de Jesus em sua vida, que vai fazer com que você prospere. Lembre-se, a alma generosa prosperará. E eu já disse essa também expressão que eu não coloquei aqui. Aquilo que sai da sua mão não sai da sua vida, mas entra no seu futuro e multiplica. É óbvio que para você alcançar uma libertação financeira, você precisa também moderar nos seus gastos, né? Se você gasta mais do que você ganha, com certeza você vai quebrar. Por quê? Porque você está quebrando princípios, não é verdade? Então a gestão financeira também ela faz com que você saia dessa prisão financeira, deixe de ser escravo dos seus credores e passe a ser servo do Deus Altíssimo. E eu quero orar por você, para que esse ensinamento ele quebre alguns conceitos e preconceitos e paradigmas que já estavam inseridos na sua mente, que estavam até norteando o seu comportamento com relação à gestão financeira. Quero orar nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos ensina como nós vivermos uma vida plena, uma vida abundante. Afinal, Jesus, Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida plena, e uma vida abundante. E são poucas as pessoas que, mesmo tendo o Senhor como Salvador, estão vivendo a plenitude disso. Então ajude a cada um dos teus filhos a alcançar esse entendimento e começar a desenvolver posicionamentos para que eles saiam desse lugar de escassez, de esterilidade, de miséria, porque o Senhor deseja que nós tenhamos para dar, que nós tenhamos para abençoar outras pessoas. Então, seja com esse internauta, ajude eles a se encontrar desse quadro, muitas vezes, de endividamento que eles estão, ajude eles a encontrar caminhos também para sair desse lugar e então desfrutar de uma outra posição, de uma outra condição que o Senhor deseja que eles ocupem e tenham, para serem essas pessoas abençoadas nessa geração. Deus, nós abençoamos a cada um desses internautas com esse entendimento, que o Teu Espírito Santo possa até continuar a falar com muito mais propriedade e assertividade no coração e mente de cada um desses internautas. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E olha, o Senhor deseja que você seja próspero, que você não seja escravizado pela dívida, né? Pela dívida, porque não são poucas as pessoas que estão nessa condição, tá bom?